Olá, boa noite. Recentemente, numa decisão controversa, o Brasil autorizou consultas pela internet. O Conselho Federal de Medicina divulgou uma resolução de 12 páginas autorizando e incentivando o uso do recurso da telemedicina. A resolução entra em vigor nos próximos dias. O que muda na relação médico-paciente? Como vai funcionar a telemedicina? O que os conselhos regionais pensam a respeito? Em hospitais onde faltam curativos, será que estamos preparados para lidar com a tecnologia? Sobre este assunto, a gente conversa hoje com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Boa noite, secretário. Bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Um assunto bastante interessante. Falar um pouquinho e explicar para os nossos telespectadores o que é a telemedicina. Quando a gente fala em medicina, a gente fala em três aspectos que antigamente, pelo menos, eram muito importantes, que é a questão do ver, sentir e escutar. Como é que fica essa tríade agora com a telemedicina? Olha, esse movimento é um movimento correto, um movimento adequado, mas com limite, com ponderação. Nunca será superado o contato do médico, o olhar do médico, a sensibilidade dos profissionais da área médica, realmente no atendimento, nunca vai ser superado pela tecnologia. No entanto, a tecnologia pode sim utilizar formas de colaborar no atendimento. Então, o que a gente pode ter de forma muito clara? Alguns instrumentais que nós utilizamos já no dia a dia, na área médica de forma geral, eles podem ser colocados à distância para uma redundância de análise de outros profissionais, por exemplo. Eu cito um exemplo bastante interessante que hoje nós já temos funcionando no Hospital dos Estivadores. Nós temos uma maternidade, uma UTI neonatal muito bem instalada. E quando a gente fala em UTI neonatal, nós estamos realmente falando de bebezinhos bastante frágeis. Invariavelmente, tivemos, lamentavelmente, nenéns nascendo com 600 gramas. Então, isso é um desafio, realmente, para a nossa equipe médica superar. Nesse caso, especificamente, graças a Deus, o nenenzinho sobreviveu e segue a vida. 600 gramas, Milagre, pouco mais, né? 603 gramas, para ser mais preciso. Família feliz e contente. Seguiu adiante, mas justamente, talvez, tenha colaborado muito as boas instalações que nós temos nessa unidade hospitalar. E o que nós temos lá na UTI NEL? Na incubadora, é evidente que nós fazemos todo o monitoramento desse nenê para fazer o acompanhamento dele de forma bem objetiva. Esse mesmo instrumental está ligado numa outra sala e há uma reanálise, ou como dizem de forma mais técnica, uma redundância de ação por parte de outros profissionais médicos que em cima daquele quadro em real time está analisando os próximos passos a serem tomados pela equipe médica. Então nós temos aí sim um compartilhamento de informações utilizando a telemedicina e essa sala está instalada lá no caso no Hospital Oswaldo Cruz, que é o nosso parceiro técnico, lá em São Paulo. E conta com profissionais altamente especializados para tal. Ele acompanha junto com outros profissionais que estão em loco. Exatamente. A criança não fica só com as máquinas, né? Ela não fica só com as máquinas, mas olha como é importante. Justamente através de insumos vinculados à telemedicina, eu consigo ter uma reanálise, uma opinião médica muito bem embasada pelo instrumental que foi colocado aqui, para acompanhar aquilo que está sendo realizado, no caso aqui precisamente está sendo feito lá em São Paulo, mas na prática está acontecendo aqui em Santos, na nossa unidade aqui dentro. Então veja, a gente tem um pool efetivo de profissionais que está analisando a melhor forma, a melhor maneira de agir, a melhor performance para o atendimento, no caso daquele bebezinho que está naquela necessidade. Então, eu estou dando aqui um exemplo, que é um exemplo real, pelo SUS, que já funciona, já acontece, mas é um exemplo extremamente válido. Então, veja, nós nos furtarmos da tecnologia não é um movimento correto, ao contrário, nós temos que utilizar tecnologias para que a gente possa melhorar o atendimento. Mas, essa ressalva é muito importante, é claro, sem dispensar digamos, contato o físico. O contato Agora, do profissional da área médica. Existem situações, secretário, em que a telemedicina ela não vai ser apropriada? Ou ela pode ser utilizada em qualquer situação? Por exemplo, eu quero fazer uma consulta normal, genérica. Eu posso fazer essa consulta só via telemedicina? O médico não precisa ver, tocar, cheirar, sentir? A questão do tato, como é que fica? Eu penso que depende, realmente depende. Primeiro que, inicialmente, a telemedicina, na minha visão, ela tem que ser utilizada no que nós chamamos de
alta especialização ou alta complexidade, em situações que realmente dependam e que seja necessária uma altíssima complexidade para a reversão de um quadro efetivamente difícil. O dia a dia, o mais usual, talvez a gente ainda possa avançar um pouco, até porque eu concordo com você, invariavelmente, nós temos às vezes dificuldades estruturais ainda nas unidades de saúde, em especial nas unidades de saúde pública. Claro, em alguns lugares nós conseguimos avançar um pouco mais, em outros um pouco menos, mas há dificuldades. Então, de repente, a gente está se preocupando muitas vezes em buscar algo sem ter feito o mais básico, talvez não seja um movimento correto. A gente fala, de repente, de algo com uma tecnologia avançada, de uma tecnologia de ponta, e não tem um curativo dentro da sala, né? Agora, veja, vamos de repente pegar exemplos bem práticos, Vamos imaginar um paciente que esteja no nosso calendário vinculado à hipertensão. Estou dando um exemplo, é um exemplo mais simples, muito bem, mas veja, nós conseguindo ter, isso é possível, esse acompanhamento e com um treinamento muito simples, em que se produza, por exemplo, a aferição da pressão, para que se faça esse monitoramento, essa informação ser enviada, um insumo mais ou menos simples, um software mais ou menos simples, e que esse prontuário seja acompanhado de forma contínua já pelos nossos profissionais. Então, isso evita que aquele paciente se faça presente na unidade, até facilitando o próprio trânsito do dia a dia da unidade. Então, agora eu estou dando um exemplo simples, isso é possível. Agora, é aí que volta para o começo da história. Até que ponto isso vai, digamos, ser sempre o suficiente? Em algum determinado momento, em algum determinado ponto, vai ser necessário que esse paciente converse, passe por uma consulta com um profissional da área médica, para que ele tenha um refino da sua situação. Agora, um nível de monitoramento também é perfeitamente possível. E acredito que no final da história, olha que coisa interessante, a gente falou aqui, já indo para uma área mais de busca de eficiência, ou seja, buscar otimizar recursos, fazer mais com menor recurso. Se a gente consegue realmente fazer com que os equipamentos funcionem, a gente no final da história evita gasto. Você faz um investimento inicial, mas consegue evitar gasto. É um caminho, sim, a minha interpretação para o SUS, é um caminho muito positivo a utilização da telemedicina, sim, sempre com a ressalva de não perdermos a natureza do serviço médico, que é um serviço essencialmente atrelado à relação humana. Agora, nesse quesito, secretário, tem a questão também que vai se perder vagas de emprego, A gente está dando algumas vagas para as máquinas, Claro, se reduz o custo, mas também se reduz a quantidade de vagas de emprego, ou seja, de certa forma também, assim como em todas as profissões, não é algo estritamente necessário da área da saúde, mas é onde a tecnologia está tomando vagas de emprego e aí precisa ter uma ordenação de novo dessa profissão, Sem dúvida, eu penso que faz parte da evolução, desde da primeira revolução industrial, a gente tem essa discussão feita de forma contemporânea. Então, até que ponto as máquinas ocupam o espaço do homem. Mas eu vou dar um outro exemplo, se você me permite, Roberta. Nós agora em Santos estamos finalizando o programa de integração da saúde. Então, de forma bem prática, como é que funcionava em Santos? O cidadão entrava numa policlínica, por exemplo, tinha lá o seu atendimento, nós tínhamos ali a ficha, o prontuário médico dele, esse prontuário ia para um envelope pardo, que ficava armazenado. A partir depois de um determinado tempo, a pessoa procurava por uma outra unidade, aquele envelope pardo era entregue para o profissional para continuar o seu atendimento. Muito bem. Então, nós tínhamos algumas pessoas que tinham a função, indo nessa linha, de acompanhar esse arquivamento. Ok. Nós substituímos, adquirimos um porte significativo de computadores e hoje, por exemplo, nas policlínicas de Santos e nas unidades de pronto atendimento, nos hospitais de Santos, todos os consultórios têm ao menos um computador e nós temos um software de integração, um sistema que permite a integração. Então, nós estamos falando de prontuário único. Então, aquele mesmo paciente, quando ele chega numa policlínica, a sua ficha já está automatizada dentro desse prontuário único. Se ele for, inclusive, numa outra unidade no dia seguinte, estará lá o seu histórico. Olha só, perdemos realmente o colaborador que fazia o estoque, mas ganhamos em pessoal que dá essa retaguarda de tecnologia para que esse serviço seja executado. Então, veja, são transições que a evolução
as próprias tecnologias nos forçam, mas são transições que eu acredito que sejam sustentáveis. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre telemedicina. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é telemedicina e eu converso com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Secretário, a gente está falando sobre essa questão, essa novidade agora que chega ao Brasil, né? E a gente pode elencar alguns aspectos positivos e negativos da telemedicina? Eu penso que sim. Eu acho que, do ponto de vista positivo, é claro que a gente vai ter uma melhor performance, muito provavelmente a gente vai conseguir ter realmente atendimento sempre mais otimizado também, produzindo inclusive em larga escala eficiência, ou seja, diminuição de custo para a administração pública. Eu acho que a telemedicina pode salvar vida na prática, porque você realmente eu volto no exemplo da UTI NEL que nós temos nos estivadores hoje em Santos. Você ter a possibilidade de ter essa segunda opinião em real time pode ser um diferencial, pode ser, não sempre será, um diferencial entre salvar aquele nenezinho que está numa situação bastante delicada. Mas eu penso também, por outro lado, e aí agindo na área, digamos, um aspecto mais negativo, a gente tem que evitar uma certa mercantilização ou comercialização excessiva na área da saúde. Primeiro, os profissionais da saúde sempre serão as partes mais importantes dentro do universo da saúde. Então, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, a gama de profissionais que envolve a saúde, nós sempre precisamos ter esses profissionais o máximo capacitados. A partir do momento que você tem uma oferta muito grande de produtos, de tecnologia, nós temos que ter a devida cautela de não permitir que se vire um mercado que, de certa forma, desprestigie esse conhecimento técnico que já está na pessoa. Vou dar um exemplo concreto aqui. Em Santos, só para a gente citar um outro exemplo, nós equipamos as nossas agentes comunitárias de saúde com tablets. Então, as nossas agentes comunitárias de saúde estão visitando todas as famílias utilizando o tablet. É ótimo, porque otimiza o serviço, todas as informações colhidas pelas nossas agentes, elas só simplesmente vão voltar para a unidade e automaticamente já inseri-las no sistema, evitando um retrabalho de digitação. Ninguém vai perder papel mais. Ninguém vai perder papel, as coisas funcionam bem, podem tirar fotos de como está o andamento da família, isso é muito positivo. Agora, nunca vai ser substituído pelo aconchego, pelo acolhimento de você ter aquela agente de saúde que já visita aquela família rotineiramente, que é convidada para tomar um cafezinho, para entender as angústias daquela família, que vai fazer de fato aquele acompanhamento. Não vai ter máquina que vai fazer isso. Tem coisas que o olho no olho não substitui, né? É isso, é um grande exemplo. Então, o tablet ele ajuda, é positivo, só que ele não vai superar jamais a pessoa. Então, é nisso que nós temos que ter o equilíbrio. Então, eu penso como ponto positivo, sim, avanço de performance, e o ponto negativo, evitar esse afastamento da relação humana de forma excessiva, ou mesmo permitir um excesso de mercantilização, ou seja, fazer com que digamos, o pensamento inicial da saúde deixe de ser na relação humana e se busque, de certa forma, realizar novos negócios. Agora, a nota do Conselho Federal de Medicina diz que as possibilidades que se abrem são substanciais. O órgão alerta também para que essas possibilidades, que elas devem ser usadas por médicos, pacientes e gestores com obediência plena às recomendações. Primeiro, já se sabe quais são essas recomendações e como se fiscalizar se realmente todos esses gestores estão obedecendo essas regras, essas recomendações com obediência plena. E é isso aí, eu acho que é bem por aí, é o que a gente vinha conversando. O Conselho, ele de certa forma vai, creio eu, ser um pouco mais preciso, né? Estipular regras mais objetivas. E rigorosas, né? E rigorosas, para que a gente possa ter esse equilíbrio muito bem calcado. Utilizar, sim, as ferramentas de tecnologia, isso é bom, mas sem desprestigiar o conhecimento humano e, sobretudo, evitar que se estabeleçam mercados que, de certa forma, não tenham nenhum tipo de controle. Isso acaba sendo, de certa forma, um exagero. O exagero não é o caminho adequado. Eu penso que, em todas as relações, o equilíbrio sempre é bom. Então, utilizar tecnologia é bom. Utilizar somente tecnologia, buscar, um desprestígio à relação humana,
pode ser exagerado. Então, agora, esse eu acho secretário, que é o caminho. quando a gente fala de saúde, a gente sempre esbarra na questão da verba, né? Inclusive, a gente está com um problema aqui na nossa região referente a isso, a gente até fala sobre isso no próximo bloco. Mas, tendo em vista essa questão da verba, o que seria hoje mais indicado, principalmente para a Baixada Santista? Construir novos leitos ou abrir e expandir mais a telemedicina? Eu acho que uma coisa pode andar junto com a outra. De fato, o SUS, não é segredo para ninguém, ele é subfinanciado, precisamos de mais recursos, sim, eu estou falando, evidente, na saúde pública, mas também nós precisamos melhorar nossa gestão. Tem oportunidade, sim, de aprimoramento de gestão no SUS, no Brasil todo. Então, veja, os insumos de tecnologia ajudam também para poder fazer com que o dinheiro seja melhor utilizado. Lembra quando eu falei da questão do prontuário único? Nesse mesmo sistema que nós instalamos em Santos, nós também estamos analisando melhor a nossa performance de faturamento. Então, hoje eu consigo saber qual é o médico, por exemplo, que mais pede exames e tentar compreender e balancear, de repente, num padrão médio, o que seria o mais assertivo de quantitativo de pedidos de exames. Muitas vezes, os médicos também podem pedir exames a mais daquilo que seja necessário, ou a menos. Mas se pede muito a mais, gasta muito mais. Se gasta muito mais, eu perco a oportunidade de investir num lugar onde talvez fosse o melhor caminho para poder fazer um investimento. Ou seja, isso quer dizer o quê? Melhoria de performance de gestão. E tecnologia ajuda a gente a melhorar a performance de gestão. Então, fazer investimento em tecnologia em escala utiliza, é revertido para melhorar justamente a rentabilidade do recurso para poder fazer o investimento correto. Isso num segundo momento. Agora, também a gente investir em tecnologia e não ter o leito para atender agora também não é o melhor caminho. Mais uma vez eu volto para a história do equilíbrio. É importante que a gente tenha, assim, ampliação de leitos, que é um tema constante na nossa região. Nós temos realmente necessidade de ampliarmos a rede de disponibilidade de leitos hospitalares para a região no todo, mas podemos e devemos sim fazer isso de forma articulada, melhorando as nossas performances de gestão e, em decorrência disso, utilizando tecnologias para tal. Pessoalmente, se o senhor tivesse um problema sério de saúde, o senhor se sentiria confortável de utilizar a telemedicina? Sim, sem dúvida. Um atendimento remoto? Sem dúvida. Eu acho que sim. Eu penso que seria positivo, com as ponderações que nós falamos aqui desde já. Até porque permitiria, digamos, uma segunda opinião. Isso é muito válido. Ou a participação de profissionais, muitas vezes melhores qualificados, que estão à distância do que está acontecendo de fato. Então, é possível, sim, que a gente tenha a telemedicina rodando, acontecendo, particularmente numa situação de emergência. É claro que eu não torço para que isso aconteça, sim, mas se acontecesse, eu acho que eu me faria muito confortável em utilizá-lo, sim. E numa questão de um erro médico, rapidamente, doutor, quem é o responsável? O médico que está remoto ou quem está ali no pronto atendimento? Olha, esse é um tema para os operadores do direito, né? Os operadores, o direito nunca 2 mais 2 é 4. Ele pode ser 3,5, pode ser 5. Operadores do direito é uma ciência que não é uma ciência exata. Vai ter que ser analisado caso a caso. E realmente é possível que se faça um histórico de perceber quem eventualmente cometeu o devido erro. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre telemedicina. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é telemedicina e eu converso com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Secretário, Santos já tem condições de aderir à telemedicina? Já aderiu à telemedicina? Sim, já temos realmente, como colocamos um modelo já funcionando na UTI NEL do Hospital dos Chivadores, e vamos expandir sim. Aquilo que for sempre possível, nós estamos realmente muito abertos a poder, de fato, ter uma expansão da telemedicina. Eu penso, inclusive, que Santos, pelas nossas características, pelo que a gente já conseguiu avançar, é claro que temos ainda temas, precisamos avançar em alguns outros temas, mas pelo que nós já conseguimos avançar, nós temos um ambiente propício entre as cidades brasileiras
para realmente desenvolver boas práticas de telemedicina. Falar um pouquinho da nossa região. Aqui, o que a gente pode esperar? A gente até mencionou no bloco anterior a questão do corte do repasse, né, do governo estadual. Alguma negociação em torno disso? Sim, olha, nós tivemos realmente uma notícia negativa no começo desse ano, agora de 2019, que seria o corte ou a suspensão do nosso convênio entre o Estado e o Hospital dos Estivadores. É a Prefeitura de Santos, mas para poder destinar recursos para o Hospital dos Estivadores. Olha, o Estado é o principal parceiro da Prefeitura desde o início da concepção do projeto do Hospital dos Estivadores e sem a colaboração de fato do Estado, nós não conseguimos manter o hospital com o mesmo nível de quantitativo, de quantidade de serviços e, sobretudo, de qualidade, de excelência de serviços que nós prestamos lá. Tivemos uma boa conversa, esse é um outro tema, com o atual secretário, do Dr. José Henrique. Nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa liderou uma comitiva que foi dialogar com o secretário, e o secretário nos deu uma certa tranquilidade. Falou, olha, vamos buscar uma forma de continuar com esse convênio. É claro que talvez buscando uma nova pactuação, isso que foi colocado. Nós tivemos realmente a oportunidade de fazer um novo pacto que permitiria a integral abertura do hospital, os 223 leitos, que é muito importante para a nossa região. E agora estamos aguardando, de fato, aí esse feedback final por parte do governo do Estado para entendermos como vamos conduzir. Mas o que, de certa forma, nos trouxe uma tranquilidade é que o Estado continuará, pelo menos foi a postura do secretário até então, sendo nosso parceiro no custeio do Hospital dos Estivadores. A gente tem novidade também na Zona Noroeste? É verdade, iniciamos as atividades agora da UPA da Zona Noroeste, um equipamento que está muito bacana, está um aspecto muito positivo. Tenho acompanhado aqui desde o começo já os primeiros atendimentos, e a população da Zona Noroeste tem se sentido bastante contemplada. Nós temos lá total integração de tecnologia, então o nosso sistema funciona integralmente nesta unidade. A unidade é 100% monitorada, também para colaborar na segurança dos nossos colaboradores e dos nossos pacientes que lá estão. Nós temos aquilo que há de, digamos, mais moderno do ponto de vista de atenção hospitalar, equipamentos realmente de ponta. Ali foi uma parceria entre o município de Santos e o poder privado que adquiriu os equipamentos, inclusive isso foi bastante importante porque permitiu que Santos continuasse abrindo os novos equipamentos, como é o caso da UPA da Zona Noroeste. Então, realmente acredito que a gente consiga ter bons resultados com essa nova unidade. Okay. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, obrigado, estamos sempre à disposição. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.